E a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou. Se até aqui pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. Conheço um grande Deus e o poder que Ele tem. O que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir com fé e nele confiar, que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é solução. Determine a vitória nesse momento, nesta hora, pela sua fé. Sua fé. Jesus passava aqui na terra, as trevas se dissipavam e a dor fugia. Paralíticos andavam e cegos viam, os mortos ressuscitavam, tudo era alegria. A
perdão. Vinham de todas as partes de onde ele estava. Dava uma ferida, amor e perdão. Você que nesse mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, carinho, sem consolação, venha dar-me sua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha dar-me sua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Vejo, irmão, que você anda triste, nos seus olhos tenho visto uma grande aflição. Tu tens chorado, quantas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova, por que só lamentação? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama, chora do fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu. Vai se voltar para ouvir um filho um pouco mais, pois no céu já veio a bênção e a vitória, o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido. Não vai te deixar jamais. Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, e abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele tem. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora do fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu. Vai se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais, pois no céu já veio a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido. Não vai te deixar jamais. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora do fundo do coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu.
resposta ainda não veio. Ó, insista um pouco mais, pois o céu já veio a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por ele tu és querido. Não vai te deixar jamais. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o nosso socorro, é o nosso ajudador. Que Deus possa continuar te abençoando, te fortificando, te energizando com a tônica do Espírito Santo. E que cada homem, cada mulher, neste dia, que você possa pedir a Deus: Senhor, enlargueça o meu coração para receber a Tua palavra. Senhor, enlargueça o meu coração para mim ser cheio do Espírito Santo. Enlargueça o meu coração, Senhor. Eu quero me alimentar, nutrir da Tua palavra. Amém? Deus ajude a cada um. Hoje, dia 12 de julho de 2024. É mais um dia de vitória, é mais um dia de bênção, mais um dia de milagres, né? Deus é operador de milagres. E falando em milagres, ontem eu estive no Hospital do Câncer para visitar um jovem rapaz. Eu não conhecia até então. Conheci a sua mãe ali na Bolívia, há uns 15 dias atrás. Eu estive lá e conheci a sua mãe, e desde então ela sempre vem pedindo para mim estar ali visitando ele no Hospital do Câncer. Ele está aqui desde janeiro, fazendo tratamento. Um jovem de 14, 15 anos. E ontem eu fui visitá-lo, talvez por volta das 11 horas, algo assim, logo depois do momento devocional. E nós tivemos um bom momento ali. Foi muito maravilhoso. Conversamos a respeito da palavra, lemos a Bíblia, fizemos uma oração. E ontem, por volta das 4 horas, 4h30 mais ou menos, ele mandou uma mensagem para mim, o jovem, dizendo que tinha recebido alta do hospital. A gente fica muito feliz e pedimos que Deus continue, abençoando ele. Então eu peço um levantar de mãos em favor deste jovem e que Deus possa abençoar poderosamente e que ele possa voltar para a Bolívia. Como eu disse na oração, enquanto eu estava orando ali com ele, a minha oração foi esta: que ele possa voltar para a Bolívia testificando, testemunhando que
que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que ele possa ser ali uma testemunha de um grande milagre, né? Então eu peço que vocês continuem lembrando deste rapaz, Anielo Ezequiel, é o nome dele, Anielo Ezequiel, ali da Bolívia. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de agir. Então eu fiquei muito maravilhado, muito contente mesmo, de saber que ele recebeu alta e que Deus possa abençoar. Também peço um levantar de mãos em favor da nossa querida, preciosa irmã Esther Guimarães. Ela está hospitalizada e ela precisa também das nossas orações, né? Vamos levantar as mãos e vamos dizer que Deus abençoe. Eu peço que todos orem, entramos numa corrente de oração, uns pelos outros. Se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar da família. Nós somos um corpo, e se um corpo está enfermo, se um membro está enfermo, todo o corpo padece, todo o corpo sente. Então que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar e que Deus possa operar o sobrenatural na vida destas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão precisando de um milagre. Dentre essas pessoas, a irmã Raimunda. A irmã Raimunda, ela fez uma cirurgia segunda-feira, ela é lá de Alto da Boa Vista, congrega com o pastor Edgar Siqueira, e o filho dela está aí, o irmão Júnior, veio com ela no domingo, segunda-feira ela fez a cirurgia, ainda está hospitalizada. Na quarta-feira o irmão Raimundo, seu esposo, e a sua nora da irmã, do irmão Raimundo, né? Também a irmã Elizabeth, eles vieram para auxiliar, para dar uma assistência melhor para a irmã, né? Ela ainda está hospitalizada, mas cremos que brevemente ela receberá alta. Vamos levantar as nossas mãos e dizer que Deus abençoe, que Deus ajude em sua recuperação desta cirurgia. Como também a irmã Maria Amaro, que fez uma cirurgia, está em casa, e que Deus possa abençoar poderosamente na sua recuperação, né? E há tantos outros que a gente não cita. O pastor Milton Cavalcante fará uma cirurgia hoje. Vamos levantar as mãos, vamos dizer que Deus abençoe o pastor Milton Cavalcante, ali de Alta Floresta, que Deus ajude, que Deus abençoe nosso nobre companheiro, né? Sua saúde, sua família, seu ministério. E há tantos outros que precisam, e vamos continuar intercedendo, orando. A vitória é nossa. Também peço um levantar de mãos em favor da caravana, a caravana da fé, a caravana sem fronteiras, né? Ela estará saindo hoje, meio-dia. Já tem alguns irmãos que já pegarão a estrada, já estão na estrada, né, viajando. Outros, a caravana vai sair meio-dia daqui para o Recanto. Vamos levantar as mãos e vamos dizer: Senhor, abençoe a viagem dos nossos irmãos para o Recanto. Guarde, protege, Senhor, que eles sejam ali uma bênção para aqueles irmãos que estiverem ali. Que eles vão, Senhor, e voltem mais e mais fortificados e abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles estarão indo ao meio-dia, né? Então eu peço que toda a igreja esteja orando, esteja intercedendo e falando desse trabalho de oração,
de consagração. Amanhã sábado, às 8h30 da manhã, nós teremos aqui, no santuário, aqui no tabernáculo, em Várzea Grande. Eu convoco a todos para vir nesse período de oração amanhã, às 8h30 da manhã. Toda a igreja está convidada para vir no momento de meditação, de consagração. Começará às 8h30 da manhã. Cadê o banner, estúdio? Às 8h30 da manhã, nós teremos então esse período de consagração e meditação. Estaremos estudando a mensagem A Fé Perfeita, dando continuidade nesta mensagem, A Fé Perfeita. Então todos estão convidados para estar aqui no santuário, amanhã, sábado, como estamos fazendo, né? Todos os sábados, às 8h30 da manhã, nós estamos então com esse momento de consagração e meditação aqui no santuário. Você não vai tirar todos os sábados para consagrar. A consagração, a meditação, ela é diária, ela é dioturnamente, dia e noite. Nós temos que estarmos assim, em consagração, em meditação, separado das coisas e mais conectados com Deus. Quando o homem está menos conectado com os homens, eles estarão mais conectados com Deus. Então é isso que nós estamos precisando. Então todos os dias é dia de consagração, é dia de meditação, é dia de leitura da Bíblia, leitura da mensagem, oração. Mas nós tiramos um dia para fazer isso no santuário. E esse dia é todos os sábados aqui no santuário, no Tabernáculo da Fé, em Várzea Grande. Então Deus abençoe a todos. Deus ajude. Hoje nós teremos culto aqui, teremos culto em Rondonópolis, teremos culto em Nova Mutum. Então todos estejam orando, intercedendo, os irmãos de Cáceres, Caramujo, Santo Antônio do Levegé. Deus abençoe irmã Dalzígia, irmão Eli. Deus abençoe a todos vocês aí que estão nos ouvindo, os irmãos lá de Araputanga, os irmãos de Mirassol, a irmã Raquel, né? A irmã Raquel, o irmão Júlio César, ali de Figueirópolis. Ontem saiu o resultado, eles vão ser pais de uma garotinha, é Rebeca Lídia? Parece que é Rebeca Lídia, o nome da menina, vai ser uma menina, mais uma menina, né? A minha neta, menina, e agora mais uma menina. Irmã Oliveira deve estar todo cheio, todo farceiro, né, irmã Oliveira, irmã Bela, e as tias, irmã Juliana e a irmã Merian. Então Deus abençoe, vamos levantar as mãos em favor da irmã Raquel, dizer que Deus continue abençoando, fortalecendo ela e dando saúde para a pequena, acho que é Rebeca Lídia, creio que é Rebeca Lídia. Então Deus abençoe. Então as programações, os irmãos do Brasil Norte, Sapezal, todos vocês, Deus os abençoe, Nova Mutum, Rondonópolis, Deus abençoe a cada um, Alto Paraguai, irmã Eva, irmão Luiz, irmão Miguel, lá em Querência, irmã Keila, Deus abençoe a todos vocês, né? Deus ajude, e a tantos que estão nos ouvindo nesta manhã, pastores, evangelistas, obreiros, Deus abençoe. Também peço um levantar de mãos, tem uma equipe de homens trabalhando agora aqui na igreja, o irmão Natanael, o irmão Valdemar, os mestres de obras aí, estão trabalhando, o irmão Nilson, o irmão Carlos, o irmão Bernardino, e mais uma equipe de homens trabalhando, dando uma reforma, né? Dando um melhoramento na calçada. Então vamos levantar as mãos e vamos dizer que Deus abençoe
esses homens que estão aqui trabalhando. Deus abençoe as suas famílias. Que Deus recompense a todos. Deus recompense a todos. Vai ficar muito bonito, vai ficar chique. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Deus abençoe os administradores, Deus abençoe os obreiros. É bênção sobre bênção, né? Graças a Deus. Então vamos que nós temos um assunto para darmos continuidade. Nós estamos falando da força do amor. Eu creio que eu tenho falado todos os recados, né? Deus ajude, as nossas programações esse final de semana será normal, culto hoje à noite, amanhã de manhã, domingo de manhã, aquela poderosa escola dominical, companheirismo de jovem, no domingo às 16h30 e culto de libertação às 18 horas. Então todos estão convidados e convocados para estarem aqui no tabernáculo, aqui na igreja, e como também nas demais igrejas, né? Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, Pai bendito, no nome do Teu Filho amado, Senhor, é que eu te peço que o Senhor abençoe a cada coração, cada irmão que está nos ouvindo nesta manhã, possam eles receber a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Possam eles, Senhor, serem abençoados, serem ajudados, serem energizados com a tônica do Teu Espírito Santo. É a minha oração nesse instante, Pai, nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler, o estúdio vai projetar ali na tela e nós vamos ler. Graças a Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivessem o amor, não tivesse a caridade, seria como o metal que soa, ou o tino, como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações nesta manhã. Meus amados irmãos e irmãs, meditamos um pouco na palavra de Deus. Vejamos como nós estamos diante de Deus. Como que está o teu coração? Ele está apoderado do Espírito Santo? Ele está apoderado de amor? Um coração, o profeta disse assim, que um coração cheio do Espírito Santo, o irmão Brana disse isso, ele mal suporta esperar as portas da igreja abrir para ele entrar, para ter companheirismo com os seus irmãos. Agora, nós estamos vivendo um tempo de morte espiritual na terra.
As pessoas estão, não estou generalizando, mas as pessoas estão vivendo assim. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de pregação, eu não preciso de leitura da Bíblia, eu não preciso fazer minhas orações, eu já sei o que é certo, o que é errado, então eu tenho que tocar minha vida. Tem um grupo, tem homens que pensam assim. Tem aqueles que falam assim: eu vou caminhar sozinho, vou fazer minha leitura, eu vou fazer minha consagração, de forma que eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, e de forma que tem vários tipos de religião. E você vai observar que tem religiões que são bem parecidas, né? Tem caminhos que são parecidos com o caminho verdadeiro, o caminho provido por Deus. Se a pessoa não for um revelado, predestinado, certamente ele fracassará, ele vai falhar, ele vai estribar no seu próprio entendimento. Então nós estamos vivendo esses dias de frieza. As pessoas estão assim tão orgulhosas. Muitas pessoas, elas dizem assim: eu não vou ouvir determinados pregadores ou determinado pregador, porque toda vez que eu assisto ele toca na minha ferida. Toda vez que eu assisto ele revela o que está acontecendo comigo. E há pessoas que querem ter as suas mentes cauterizadas, querem viver com um analgésico. Eles nunca querem aceitar o antibiótico. Eles não querem aceitar a palavra. Então, são pessoas que são anêmicas espirituais. Por mais que apresenta uma vida aparentemente religiosa, simplesmente isso. Você vai observar isso, que essa questão de religiosidade, isso tem atingido todos os níveis, os intelectuais, os analfabetos, os ricos, os pobres, tem atingido todos. Então muitas pessoas se alegram em apenas postar nos seus status, principalmente, frases filosóficas, frases bonitas, dentre elas até frases encorajadoras, e frases de reflexões e etc. E não passam disso, não passam de frases em seus status. Longe, 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 longe estão os homens, muitos deles, de viverem a verdadeira e genuína palavra de Deus. Estão felizes em se contentar com 90%. E se você tem um pouquinho de discernimento, você observa um confrontamento, uma contradição. E se você consegue ver isso, você consegue ver um distanciamento das pessoas do caminho provido por Deus. É certo que o diabo não vem de uma vez. Não, ele não faz isso. Ele vai, eu acho que a pior morte é a morte espiritual. Acho não, tenho certeza. É a morte espiritual. Ela não vem, preste atenção, ela não vem. Uma pessoa, você não vai ver assim, uma pessoa infartou espiritualmente.
Você vai observar um infarte no natural, uma morte súbita. Naturalmente falando, uma morte súbita, o coração parou. Pronto, a pessoa morreu. Mas no espiritual não é assim, é aquela morte lenta. É aquela morte degenerativa, espiritualmente falando. A pessoa começa aos poucos, começa faltando nos cultos, e bem entendido, mesmo fazendo isso, são pessoas boas, muitas delas são pessoas boas, que vestem um manto de religiosidade. Eles querem publicar ao mundo que eles são religiosos, publicando frases. O mundo está assim, frases e frases. Meu Deus do céu. Oxalá que uma frase inspirada, um versículo só inspirado, se a pessoa vivesse aquilo. Como Martim Lutero, quando ele pegou apenas aquele versículo, apenas aquelas frases, ele viu lá, o justo viverá da fé. Aquilo fez ele revolucionar. Meu irmão, minha irmã, o que nós estamos postando nas redes sociais, o que nós estamos falando com os amigos, com os familiares, estamos de fato vivendo isso? Então, assim, é tempo de nós entrarmos nesse véu adentro, e pedir assim, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Jesus disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49 está escrito, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É o que nós precisamos. Temos paciência para ficarmos quietos? Temos realmente a paciência para estarmos quietos? Irmãos, eu vejo assim, nós precisamos de uma intervenção divina. Nós precisamos da graça de Deus. Eu não estou aqui para colocar ninguém no canto da parede. Eu estou pregando para mim, nós precisamos disso urgentemente. Algo tem que acontecer, algo tem que ser feito. Você observa que o povo, os homens estão se distanciando de Deus. Você observa as academias de ginástica, preparar o corpo, né? As pessoas ficarem assim, atleta no físico. Mas cadê aquele atleta no espírito? Na alma? Aquela alma robusta, forte, aquele espírito avivado, alegre, energizado para ganhar almas. Cadê os trabalhos evangelísticos? Eu ando nas ruas e eu não vejo mais nem os denominacionais fazendo isso. Eu não vejo mais um homem numa praça com um megafone que fala? Eu creio que é. Eu não vejo mais com sons, eu não vejo mais isso. Isso é o quê? Isso é morte. Isso é sinal que a igreja está anêmica. E nós temos que clamarmos. Por isso que Paulo, escrevendo lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Então nós precisamos do quê?
Nós precisamos de uma intervenção divina. O mundo, o povo, algumas nações, eles recentemente na Bolívia, eles quiseram tirar o governo, o presidente, depor, né, o presidente da Bolívia, e houve uma tentativa ali, foi uma frustração, não aconteceu. Outros países querem depor o presidente, querem a cassação disso, a cassação daquilo. Nós vivemos nessa era, é cassação de deputados, é cassação de governadores, é cassação de vereadores, é cassação de prefeitos. No mundo da política eles falam tanto de cassação, eu vou cassar o mandato do fulano. E para isso eles abrem CPI. Você observa, e se tem um momento que nós temos que abrir uma CPI, uma investigação, é no quesito espiritual. Esses dias eu vi uma candidata, vai sair candidata, dizendo assim, me parece que tem 5 propostas, se eu for eleito eu vou abrir 5 CPI. CPI disso, CPI daquilo, CPI daquilo, CPI daquilo. Irmãos, vamos fazer uma investigação dentro de nós. Uma vez que nós fazermos uma CPI espiritual, uma CPI das nossas vidas, das nossas ações, uma CPI das nossas condutas, ou da nossa conduta, uma investigação minuciosa. Uma vez que nós fizermos isso e encontrarmos alguma falha, aí eu falo, então vamos fazer uma cassação. Vamos caçar aquelas coisas que estão roubando o nosso tempo de vir na igreja. Vamos caçar aquelas coisas que estão tirando o nosso tempo de leitura da Bíblia, de leitura da mensagem. Vamos caçar aquelas coisas que estão nos tirando dos trabalhos evangelísticos, das missões, do trabalho de distribuição de folheto, das orações. Você entende essas coisas, a urgência que nós temos de fazer isso, o tempo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos disso, urgentemente. O profeta chega a dizer na mensagem, a unidade da união, parágrafo 105. O irmão Brana disse assim: Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o evangelho até receberem o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, sejais revestidos do Espírito Santo, sejais fortalecidos. É o Espírito Santo que fará diferença em nossas vidas. É Ele. Os dons passam. Os dons, meu irmão, tudo bem concernente aos dons, mas a Bíblia diz que dons é dado até para os rebeldes. Nós acabamos de ler aqui, ó. Veja, ainda que tivesse o dom da profecia, o dom da fé, mas se nós não tivéssemos a caridade, o amor, o Espírito Santo,
Nada disso resolveria. Agora, para recebermos isso, recebermos esta porção do Espírito Santo, aí que é a questão. Nós precisamos estarmos dispostos a morrer para nós mesmos. E quantos nesta manhã poderia levantar suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Nesta manhã eu morro para o meu orgulho, para a minha arrogância, para o meu egoísmo. Senhor, nesta manhã eu quero ser sacrificado, quero morrer para o mundo. Por isso que Jesus veio, ele já disse assim, Paulo disse assim, sem santificação, ninguém verá a Deus. Jesus disse assim, necessário vos é nascer de novo. É preciso nós nascermos, é preciso a igreja nascer de novo. Nascer de novo. E nós vamos deixar muita teologia humana. Nós vamos deixar muitas crenças humanas. Nós vamos deixar tudo aquilo que é manufaturado. Tudo aquilo que nós aprendemos de homens. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou, ele diz, sabe, porém, isso, que o evangelho que eu vos ensinei, não aprendi de homem algum, mas meu Pai que está no céu vos revelou, mostrou, me deu. Agora, onde Paulo foi para ele receber isso? Ele ficou lá no deserto da Arábia 3 anos e meio. Não é um arrepio, não é simplesmente uma emoção. Por isso que Jesus disse, fique lá em Jerusalém. O profeta vem e diz, Jesus não permitiu que os seus discípulos pregassem o evangelho. Agora, será que ele vai permitir um homem entrar no céu sem receber o Espírito Santo? Será que Jesus vai permitir uma mulher entrar no céu sem receber o Espírito Santo? Pare um pouquinho e pense. Se não foi permitido os seus discípulos pregar sem receber o Espírito Santo, será que é permitido nós cantarmos sem receber o Espírito Santo? Será que é permitido nós diaconizarmos sem receber o Espírito Santo? Será que é permitido nós evangelizarmos sem receber o Espírito Santo? Será que é permitido nós tomarmos da ceia sem recebermos o Espírito Santo? Será que é permitido entrar no céu sem receber o Espírito Santo? Não. Muitas permissões são humanas, são terrenas, são para agradar A, são para agradar B. Será que é permitido tocarmos na igreja sem recebermos o Espírito Santo? E analisa, irmão, cada um vai fazer essa análise. Se você canta, se você prega, se você toca, se você trabalha no som, se você é diaconista, se você é um evangelista, pastor, se você é um membro que vem e participa da ceia, será que possamos assim vivermos dizendo que somos cristãos sem termos o Espírito Santo? Aí a pergunta final é essa: subiremos sem ter o Espírito Santo? Não. Não vamos, ninguém, nenhum homem subirá sem ter o Espírito Santo. Agora, veja, olha o processo: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Justificação é você sair do mundo. Pastor, eu saí do mundo, glória a Deus, amém. Mas não pare por aí, vem um processo da santificação, é o mundo sair de nós. E este processo é mais penoso, é mais difícil. Que Deus nos ajude nesta manhã. E uma vez que esta casa está santificada, que esta casa está limpa,
que este templo esteja limpo. Precisamos caminharmos mais fortemente, mais em desespero, para pedir ao Senhor que enche esta casa com o Espírito Santo, que esta casa esteja apoderada do Espírito Santo. Aí é uma batalha, aí é uma luta. Veja o comportamento de um homem que tem o Espírito Santo, veja se ele fala de outro. Veja um comportamento de uma mulher que tem o Espírito Santo, veja a sua maneira de vestir, de negociar, e assim sucessivamente, o homem, a mulher. Porque o Espírito Santo, ele não tem 2 comportamentos, ou 3 comportamentos, ou vários comportamentos. O mesmo Espírito Santo que comportou em Paulo, esse mesmo Espírito Santo que está no homem hoje, é o mesmo comportamento que Paulo teve. É a mesma atitude, é as mesmas obras, é as mesmas coisas. Às vezes estamos dizendo, temos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Meu Deus, o dia que eu disse aqui para a igreja, há um tempo atrás, que eu não tenho o Espírito Santo, talvez alguém fale, meu Deus do céu. Irmão, é uma luta. Você vai fazer essa análise, você vai dizer, pastor, eu não tenho. Você vai ficar sentada? Você vai ficar sentado? Não, vamos buscar. Vamos buscar nos encher do Espírito Santo. Ah, mas como que nós não temos o Espírito Santo? Nós não temos na medida que é preciso. É isso. Eu não tenho na medida que eu preciso, que eu quero, eu não tenho. E eu creio que você que está me ouvindo está nessa condição. Você não tem o Espírito Santo na medida que você quer. Você não tem o Espírito Santo na proporção que você gostaria de ter. E aí, voltarmos para trás? Não. Ficarmos parados? Também não. Então o que é que nós temos que fazer? Levantar as mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui nesta manhã. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida espiritual. Tenha misericórdia da vida espiritual da minha filha, Senhor. Tenha misericórdia da vida espiritual do meu marido, Senhor. Porque nós clamamos muito. Nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia da saúde do fulano. Senhor, tenha misericórdia da vida financeira do fulano. Senhor, tenha misericórdia do casamento do ciclano. Senhor, tenha misericórdia. Tudo bem, vamos continuar falando essas coisas. Mas vamos nesta manhã entrarmos em desespero e dizer, Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida espiritual. Verdade é esta. E é um desespero. Quantas pessoas vão para o hospital do câncer? Quantas conseguem sair? Sair sem uma sequela. Quantas? Nós vamos entrar nesta sala. Nós vamos entrar nesta sala fria. Não! Levanta as tuas mãos, meu irmão, e diga, Senhor, eu preciso de uma mudança. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Oremos, Senhor. Fique registrado nesta manhã o nosso desespero. Nós não queremos, Senhor, sermos condenados com o mundo. Mas nós queremos uma transformação, uma mudança. Queremos sim, ó Pai, sermos cheios do Espírito Santo. Se para pregar esta palavra, para sermos pregadores, para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiras testemunhas, é preciso do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Eu estou aqui. Minha irmã está pedindo, meu irmão está pedindo. Nós estamos buscando pelo sinal, Senhor.
pelo Espírito Santo, e que o Senhor nos dê nesta manhã, com perdão dos nossos pecados, com perdão das nossas falhas, mas que o Senhor venha nos fortalecer, aquele elo fraco do meu irmão, aquele elo fraco da minha irmã, fortaleça este elo nesta manhã, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, encha-nos com teu amor divino, ó Pai, e abençoe a cada um nesta manhã, Senhor, pois é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Um abraço, um beijo no coração. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, se o Senhor Deus nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, eu quero estar aqui com vocês mais uma vez. Deus os abençoe e continue clamando, minha irmã. Não desista, Deus te dará o Espírito Santo. Deus te dará esta libertação. Não desista, não pare. Ainda que você esteja machucada emocionalmente, ferida fisicamente, seja o que for, venha no santuário e Deus te dará esta vitória. Deus concederá o desejo do teu coração. Esta é a minha confiança, é a minha oração por você também. Deus abençoe. Prostrada e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Oi, graças a Deus. Bom dia, amados irmãos. O Senhor, Ele é a força da nossa vida, né? Deus continue abençoando a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, né? Com a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós chegamos até aqui pela a proteção e a bondade do nosso Deus, né? E vamos caminhando adiante. Nós estamos chegando a mais um final de semana, mais um final de semana abençoado, final de semana de bênçãos, de várias programações, cultos, e somente Deus para surpreender ainda mais, né? Cada ocasião, cada culto, cada encontro, cada reunião que Ele nos dará, né? Cremos assim. E a todos que estão acompanhando, se por acaso você ainda não deixou o seu like,
Não perca tempo, deixe aquele like, aquele joinha, contribui aqui para a nossa programação, contribui para a divulgação aqui do nosso canal, né? Nós que temos aqui uma grade de várias programações, conforme talvez tenha algum irmão que acessou agora pela primeira vez o nosso canal e você não sabe das nossas programações, ou até mesmo você acompanha, mas também não tem um conhecimento, né? Nós temos várias programações na voz do nosso profeta. As primeiras programações do dia são na voz do nosso profeta, começando desde a meia-noite, né? Temos uma programação especial, o programa Ouça a Voz do Sétimo Anjo. É a programação da meia-noite. Às 6 horas da manhã, nós temos mais uma pepita, uma coisa maravilhosa. É o programa Amanhecendo Ouvindo a Voz. Esse aí é às 6 horas da manhã. Às 6h45, nós temos uma programação especial. São alguns flashes, né, de cerca de 2, 5, 8 minutos, uns pequenos destaques do nosso profeta também. Então, são pepitas maravilhosas. Aí, às 9 horas da manhã, nós damos início ao momento devocional, né, de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Alguns dias, às vezes, às 11h30, nós temos algum louvor, alguma programação especial no canal. Mas ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, uma programação especial nossa também. É as lembranças inesquecíveis com o nosso amado, saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Pregações que nunca envelhecem, mas sempre se atualiza, né? Então, nós temos essa programação de segunda a sexta-feira. Você pode estar sempre acompanhando aí no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você tiver uma internet, um celular, um notebook, um computador, uma televisão e tiver possibilidade de acompanhar, tá bom? Hoje à noite nós vamos ter uma programação, né, o nosso culto de ensinamento. Nosso culto já começa com a transmissão a partir das 18h30, Deus permitindo. Vai ser mais uma bênção, mais um trovão de Deus para nós. E a porta da igreja estará sendo aberta, tanto aqui em Vargem Grande, como em Nova Mutum, como em Rondonópolis, né? Todas as igrejas, né, do ministério do nosso pastor estará sendo aberta, que é em Nova Mutum, Rondonópolis e aqui em Vargem Grande, né? E os demais irmãos do campo podem acompanhar através da internet também, tá? A partir das 18h30. Amanhã, a partir das 8h30, conforme nós tivemos semana passada, que foi uma bênção, um trovão, algo maravilhoso, né? É o momento de consagração e meditação, a partir das 8h30, tá bom? Nós vamos ter um louvor, né? E depois nós vamos estudar a mensagem, ler e termos um momento de oração, né? Quem estiver aqui presencialmente. Então, venha estar conosco, você que é daqui da região, faça de tudo para estar conosco, tá bom? E amanhã à noite teremos uma programação especial também, escola dominical, companheirismo com a mocidade no domingo, escolinha com as crianças, culto de libertação à noite. Então é um final de semana abençoado, tá? E você se inscreva no canal, não perca aí as novidades, não perca aí os próximos, né, vídeos e cultos e tudo mais, tá bom? Então se inscreva no canal, já deixa o seu like que contribua muito e compartilhe para os demais, tá bom, meus amados? Nós vamos aqui agora com nossos irmãos que notificaram a audiência, mandaram aqui um alôzinho, um Deus abençoe, né? Várias mensagens abençoadas aí, destaques. Hoje nós vamos começar com a nossa amada irmã, bem pertinho de nós, né? A irmã Marinalva está acompanhando, a irmã Débora Freitas, a irmã Marta Mendes também, a irmã Marta Damaso, a irmã Priscila Serafim, a irmã Creuza Freitas, a irmã Isabela Iale, a irmã Noêmia Paixão, a irmã Jéssica e a irmã também aqui, Eva Fátima, a irmã Cláudia Real, a irmã Maria de Lourdes, a irmã Vandeleia, Deus abençoe também, a irmã Cleonice Rosa, a irmã Railda Beti, a irmã Maria Maro, né? Deus abençoe, minha irmã.
o irmão Abel Basílio, irmã Juliana Lopes, a irmã Bela, lá em Cáceres, irmã Ana Maria Oliveira, irmã Yolanda, a irmã Adalgisa. Deus abençoe, minha irmã. Eu creio que o irmão Getúlio, a irmã Ana, sempre acompanhando. Eu creio que estão aí na conexão também. Deus possa abençoar. Irmã Isaltina Silva, né? Deus abençoe, minha irmã. Um abraço para todos aí em Alto Paraguai. Deus abençoe todos vocês. Nós já estamos com saudade de estarmos reunidos. E também a irmã Isabel Marques, né? Lá em Sapezal. Deus abençoe a todos. Então é isso, meus irmãos. Segunda-feira, Deus permitir, estaremos aqui novamente com mais um momento devocional. E eu tenho certeza que você não vai perder essa programação, né? E você vai convidar outros para estar conosco também, tá? Então Deus abençoe a todos. Continua orando em favor do nosso pastor. Oramos, né? Hoje, em especial, alguns irmãos que estarão indo para o Recanto da Fé, né? Hoje, alguns já estão na estrada, outros vão viajar agora, mais ou menos meio-dia. Então, vamos colocar nas mãos de Deus, que Deus possa abençoar, né? Tanto na ida, tanto na volta, e abençoar os irmãos que estão lá no Recanto também, pastor Jonas, Pimentel e toda aquela comissão, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Até segunda-feira com essa programação, Momento Devocional. Mas tem muitas outras aí no canal. Até segunda-feira tem muita programação abençoada, tá bom? Deus abençoe, um abraço e até mais. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. O sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz a paz. Sua luz, Jesus, me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar.
dar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo dá sua paz. Cristo dá sua paz.